Sabe quem anda assim, carregando um peso como esse? Sabe por que você se encontra assim com este peso? Porque você não perdoa. Toda pessoa que não perdoa é como se ela carregasse um peso. E à medida que o tempo passa, mais pesado vai sendo o que se encontra sobre ela. No programa Família Unida de hoje, nós estaremos falando sobre exatamente o perdão. Muito, mas muito difícil para alguns, ou para muitos, mas fundamental para que a sua vida ela avance. O programa Família Unida está no ar. Uma dor que não se cala dentro da pessoa. Lembranças que não se apagam da memória. Alguns por não conseguir, outros por não querer. Muitos chegam mesmo a se estenderem para um sentimento de vingança. Muita gente, Cláudia, Thaís, também temos hoje a nossa entrevistada, a Vanessa, que vai falar sobre o que aconteceu na vida dela. Agora, Cláudia, o perdão ele é fundamental, mas para muita gente parece que é impossível ela perdoar, não é? A pessoa, ela às vezes até quer, porque ela sabe que aquilo não está lhe fazendo bem. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a remoer tudo o que aconteceu e ela diz, não, perdoar não, isso não. Isso é a última coisa que eu vou fazer. Então, ela desiste de perdoar. E tem gente que não quer perdoar, né, Thaís? Se existem aqueles que querem, mas não conseguem, por conta das lembranças, da dor que ficou, existe aqueles que dizem, não, perdoar, eu não quero perdoar. Sim, porque a pessoa guarda aquele rancor, aquela coisa. Ela magoou, agora eu perdoar ela, por que eu vou perdoar? Foi ela que me feriu, não é? Então a pessoa fica com aquela coisa de não perdoar a outra pessoa. Você já esteve assim, Vanessa? Já estive. É. Tive exatamente como a dona Cláudia estava a falar. Eu até pensava em perdoar, mas ao mesmo tempo eu dizia não, porque o mal até nem tinha sido diretamente a mim, mas tinha a ver com os meus familiares mais próximos, os meus irmãos. Já você vai falar, tá bom? Hoje ela sorri, mas momentos tristes, porque quando a pessoa ela tem esse sentimento dentro dela, eu duvido que ela consiga ser feliz. Preste atenção nessa matéria. Perdoar é lembrar o passado sem dor. Muitas pessoas estão oprimidas por causa de situações não resolvidas. As pessoas não perdoam talvez por acharem que ao perdoarem estão a aliviar a carga de quem as feriu. Mas na verdade, o perdão, segundo alguns, não é um favor que se faz ao outro, mas sim a si próprio. O ódio e a raiva são focos emocionais que fazem com que a pessoa viva emocionalmente em função dos alvos da sua angústia. Curiosamente, pessoas que não perdoam tendem a tornar-se iguais ou piores àqueles que as magoaram. Perdoar é um ato de libertação e não uma crise de amnésia. A pessoa nunca deve esquecer do passado mais marcante, mas pode, através do perdão, conseguir lembrar estas imagens ou estas pessoas como se tudo isso tivesse acontecido na vida de alguém que não a sua, sem dor. Independentemente do perdão, os outros seguem com a vida deles e a pessoa é que fica mal com a sua amargura. Muitos problemas de foro nervoso e cardíaco surgem justamente por causa da falta de perdão. Perdoar não é voltar a ser amigo de quem não lhe fez o bem, nem tampouco um ato de fraqueza, mas é um passo emocional, uma decisão individual de libertar de dentro do seu ser a carga que o oprime. Quem não perdoa é como se estivesse acorrentado àquela situação. A vida deixou de andar para frente, ela fica presa àquela situação. Quem não perdoa é como a mochila que nós apresentamos no início do programa,
A pessoa, ela carrega um peso e dele não consegue se libertar, dele não consegue se livrar. A Vanessa falava conosco que aconteceu isso consigo e dentro da sua família. Como é que foi, Vanessa? Exatamente, foi na minha família, foi com o meu pai e mais diretamente com os meus irmãos, os meus 2 irmãos mais velhos e a minha mãe, em que eu era muito pequenina, mas assistia já a situações que não devia assistir nessa idade. Por exemplo? Então, os meus irmãos eram espancados, mais o mais velho, e a minha mãe também. E nós assistíamos, em pequeninos mesmo, ameaças de morte, que o meu pai chegava à casa e ameaçava. Umas vezes chegava com espingarda a casa e dizia que era para matar os passarinhos. Então nós vivíamos com aquele medo. Tanto é que na cama de casal, onde a minha mãe dormia, nós ficávamos rodeando a minha mãe, punhamos pernas, braços por cima dela, para que o meu pai nem pudesse chegar ao pé. Tanto é que muitas vezes ele chegava, às vezes ele até estava a comer e vinha da cozinha com uma faca para espreitar como é que nós estávamos, mesmo para criar aquele medo, aquela opressão em nós. E muitas vezes nós não conseguimos dormir porque era aquela função que nós tínhamos, proteger a nossa mãe. Quer dizer, ele vivia em função de amedrontar vocês. Exatamente, ele amedrontava e não tinha qualquer piedade sobre nós. Eu tinha na altura 5 anos de idade, o meu irmão do meio tinha à volta de 8 e o meu irmão mais velho foi o que sofreu mais porque também levava com isso. Como mais velho, ele exercia mais força sobre ele. Então ele espancava, batia com a cabeça nas paredes. Era assim um terror em casa. Cenas que lhe marcavam, né? A Exatamente. sua infância, uma criança via a mãe sofrer violência, os irmãos a sofrerem violência. Não era algo diretamente a si, mas que lhe doía como se fosse, né? Exatamente, porque era tal coisa, como eu era mais nova, era a menina, ele, pronto, não fazia nada a mim, mas a ele tinha o poder de persuasão e fazia esse mal. E eu cresci assim, pronto, entretanto depois os meus pais divorciaram-se, foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando que você percebeu a mágoa dentro de você? Porque uma criança é pura, não é, de coração, ela pode ficar triste, mas quando que isso se tornou uma mágoa dentro de você? Você chegou a achar que odiava o seu pai? Então, eu não odiava, nesse período eu ainda não odiava, quando eu era pequenina. Mas quando eu fui crescendo e vi os traumas que o meu irmão do meio teve, o meu irmão mais velho também, então os traumas que a minha mãe até tinha, porque houve uma altura que ele tentou atirá-la de um monte, e então eu via, por exemplo, assistir à minha mãe não querer ir para montes, se, por exemplo, tínhamos que ir no autocarro por alguma serra, ela tinha que sair. Por exemplo, às vezes o facto de uma escada rolante, isto é um exemplo, ela numa escada rolante ela não conseguia, porque ela lembrava-se desses traumas. As consequências criaram sérias sequelas, mas nessa altura eles já estavam separados? Já estavam separados. E eu fui crescendo assim, a ver os traumas deles. O meu irmão tornou-se mesmo... começou com más companhias, a envolver-se com bandos, ou seja, tudo derivado àquilo que tinha acontecido. Você própria fazia essa ligação? Fazia. Ou você ouvia alguém comentar tudo isso por causa do... É assim, eu fazia e via também a minha mãe comentar, porque a partir daí o meu irmão do meio, que ele gostava do meu pai, mas sofria, o que é que aconteceu? Ele começou a desenvolver epilepsia, ele começou a ter comportamentos mesmo perturbadores que influenciaram a ida dele a um médico, a um especialista, a ser consultado pelo psiquiatra, por psicólogos. Então mesmo o desempenhar dele da escola, que ele fugia da escola, o meu irmão mais velho também, mas o do meio é que foi mais influenciado a isso, devido a esse trauma. Bom, daqui a pouco você vai continuar ouvindo a história aqui da Vanessa, que acompanhou a violência generalizada dentro da sua casa, partindo do seu pai, e que adquiriu uma mágoa. Você vai perceber na história dela a que ponto ela ficou magoada, a que ponto esse sentimento esteve dentro dela e se ela foi capaz de algum dia perdoar, porque o tema de hoje é perdão. A Thaís esteve com quem? Com o João e com a Paloma. Até que enfim, um rapaz em meio às raparigas. E vocês conversaram sobre isso, não é? Sim.
Onde vocês estiveram? Estivemos na praia da Costa da Caparica. Vamos assistir. Estou aqui na praia da Costa da Caparica e hoje tenho aqui a Paloma e o João para me ajudarem a debater um tema. Olá, tudo bem? Olá. Boa tarde. E esse tema é relacionado com o tema da semana passada. Falo do perdão. E então, Paloma, o que é que tu achas de uma pessoa que faz alguma coisa, mas depois a outra vê-se na situação de perdoar? Achas que é capaz de perdoar? Tu conseguirias perdoar uma pessoa? Olha, eu falo por mim, eu conseguiria. Por quê? Porque eu já vivi muito com mágoa e eu sei qual é a consequência que a mágoa traz. Então, independentemente daquilo que seja, por mais difícil que seja, eu perdoaria. E tu, João, tu perdoarias se alguém te traísse, se alguém te magoasse? Eras capaz de perdoar essa pessoa? Eu perdoaria. Pronto, a Paloma disse que já viveu muito com mágoa. Eu nunca fui de guardar mágoa. Eu sempre fui mais de perdoar logo. E já alguma vez passaste por uma experiência, alguém que realmente tivesse feito algo e tu viste na situação tem que perdoar? Já me aconteceu, por exemplo, eu confiar num amigo meu com uma situação pessoal e depois, se for preciso, no dia a seguir, já outros sabiam. Mas eu nunca fui disso. Já me aconteceu isso e acabei por perdoar, tanto um como o outro. E tu, Paloma, já aconteceu-te alguma vez? Já perdoaste? Já várias vezes, tanto amizade como relacionamento. Só que uma coisa que é engraçada, Thaís, é que acho que o homem é mais fácil de perdoar e esquecer. A mulher, ela por si só, ela guarda, gosta de remoer. Então é mais difícil para a mulher perdoar e esquecer. Por mais vezes ela fala, não, olha, eu perdoei. Mas numa discussão, o que ela faz? Vai jogar na cara aquilo que ela tinha dito que perdoava. Tocaste num ponto, exatamente, tocaste mesmo no ponto. As pessoas em geral, quando elas, por exemplo, elas dizem, eu perdoei ele, mas não consigo esquecer, ele toda hora vai e faz aquilo e eu lembro ele, estou sempre a cobrar dele. Achas que a pessoa realmente perdoou? Não, a pessoa não perdoa, porque acho que a pessoa, quando ela perdoa, passa uma borracha em cima, olha, aconteceu, já passou. Agora, se a pessoa diz, eu perdoei, mas vira e mexe, parece que gosta de dar murro em ponto de faca, vira e mexe, continua a lembrar daquilo, a remoer daquilo, a chorar por aquilo, essa pessoa não perdoou, ela disfarçou. E já alguma vez aconteceu-te a ti de te veres nessa situação de achares que perdoaste alguém, mas não perdoaste? Já me aconteceu. Vou ser sincera, parecia que cada vez que acontecia isso comigo, era como se eu quisesse que aquela pessoa visse que ela tinha-me feito mal, entende? Era como... gerou mágoa, entende? Gerou uma mágoa, uma raiva. Então, tinha vezes que eu estava bem com aquela pessoa, mas qualquer coisinha, a mínima coisa que essa pessoa me fizesse, eu me lembrava daquilo. Então, a raiva aumentava, duplicava. E tu, João, já te aconteceu alguma vez, às vezes talvez nem guardaste mágoa, mas já aconteceu alguma vez de não esqueceres, não conseguires seguir em frente, não perdoar verdadeiramente uma pessoa? Como ela estava a dizer, às vezes nós queremos mostrar a essa pessoa que nos fez mal, que nos magoou, realmente que ela nos magoou e nós, ao tratarmos essa pessoa mal ou assim, tentarmos mostrar a ela que ela também fez errado, né? E fazê-la também sentir um pouco quase da dor pagar que na nós mesma sentimos. moeda, não é? Existem pessoas, não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que veem-se numa situação, às vezes até quer perdoar, mas não sabem como. Tu, o que é que dirias para uma pessoa assim? Se encontrasse uma pessoa assim que te pedisse ajuda, pedisse um conselho, o que é que tu dirias para uma pessoa? Primeiro de tudo, é como quando a gente tem medo. O corajoso é aquele que enfrenta o seu próprio medo. Aí é a mesma coisa, nós temos que enfrentar tanto o nosso próprio sentimento, aquele pensamento que diz para nós não perdoarmos essa pessoa, nós temos que enfrentar esse pensamento, esse sentimento de raiva e ir lá tomar a iniciativa e contrariar aquilo que nós sentimos, ou seja, ouvir a pessoa e tentar começar a manter uma relação com ela mesmo e começar a esquecer aquilo que ela fez, olhar para as coisas boas e se realmente a outra pessoa está arrependida daquilo que fez, começar como se fosse a partir do zero. E tu, Paloma, qual seria o teu conselho? Em primeiro lugar, a pessoa tem que perdoar por quê? Por ela mesma. Porque, como eu te disse, o sentimento de mágoa faz a pessoa sentir frustrada, é como se a pessoa, como se diz, bebesse um copo de veneno e quisesse que outra pessoa morresse. A mágoa faz mal a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que perdoar por ela mesma. E depois foi o que o João disse. Se a pessoa mostrar que ela merece confiança, que ela se arrependeu, dá uma segunda chance, porque toda a gente merece uma segunda oportunidade.
Eu ainda vou dizer mais. Eu já tive situações onde eu própria, eu tive que perdoar, como tu disseste, a mim mesma, por um motivo, porque eu pensava que aquela pessoa errou comigo, mas eu também não vi que ela já estava me dando sinais que ela ia errar. Ou seja, eu deixei ela também errar comigo. Então eu acabava também por dizer, eu também tenho que me perdoar a mim mesma porque eu também errei, não é? Obrigado, Paloma, obrigado, João. E você aí de casa, era capaz de perdoar verdadeiramente? Então, és capaz de perdoar verdadeiramente ou não? Os jovens estiveram ali na praia com a Thaís e muito interessante, né? A gente percebe que para se perdoar tem que se usar a cabeça, tem que se usar a razão. A gente vai dar a receita real para o perdão daqui a pouco. Você tem alguma coisa a falar sobre a entrevista? Não? Eu acho que a cabeça dos jovens ela é muito parecida com a das pessoas que já têm mais uma certa maturidade. Mas na prática, o que você ouve, as pessoas falarem muito parecido. Mas na prática, quando acontece mesmo que a pessoa é magoada, você vai ver a reação dela só mesmo na hora. Eu acho que independente de quem seja, né, você às vezes até se surpreende com a tua capacidade de perdoar ou não. E aí, Vanessa? Como é que você conseguiu perceber essa mágoa e até que ponto você estava magoada com seu pai? Então, depois, quando eu já fui crescendo e vendo essas situações, havia algo em mim que dizia, perdoa, já passou. Mas depois de ver os meus irmãos no estado, e eles próprios diziam, às vezes, quando íamos, por exemplo, almoçar com o meu pai, porque depois com a situação do divórcio a gente só ouvia mesmo ao fim de semana. E às vezes eles diziam assim, não, para que eu vou estar a ir a almoçar com o meu pai se ele nunca olhou para mim, só me fez mal, para que eu vou estar a ir? Então isso dava-me ainda mais força para eu não me perdoar. E houve uma altura que eu disse mesmo, olha, eu não quero mais estar contigo, eu não quero mais falar contigo. Podemos nos encontrar se estivermos todos em família, mas, por exemplo, ir passar um fim de semana contigo eu já não vou, porque isso me custava imenso. Você tinha quantos anos nessa altura? Eu tinha 13 anos, 13, 14 anos. Eu decidi, porque eu tinha que ir passar o fim de semana com eles. E houve uma altura que o meu irmão, o do meio, o Ricardo, ele disse que já não ia mais. E quando eu me vi naquela situação sozinha, eu disse, não, se é para ir sozinha eu não vou. Eu não vou porque eu tinha aquele medo. O que é que me vai acontecer a mim, se já aconteceu com os meus irmãos? Então eu liguei para o meu pai e disse, olha, não, eu não vou mais. Eu não quero ir, eu não me sinto bem contigo, então não vou. Depois, crescendo, como é que eu comecei a perceber? Por exemplo, tinha amigos que iam lá em casa, ou familiares que iam lá à casa, imagino no meio do jantar, começavam a falar do meu pai. Eu não me apercebia, mas pouco a pouco eu vim-me lá percebendo. Quem me começou a chamar a atenção até nisso foi a minha mãe. Mal começavam a falar do meu pai, eu comia mais rápido, levantava-me assim da mesa e ia para a sala ou ia para o quarto. As pessoas ficavam a falar do meu pai lá na cozinha, mas eu automaticamente me retirava. E com certeza lhe doía mais por ser seu pai, não é? Exatamente. E por me lembrar que era meu pai, não é? E tinha feito aquilo aos meus irmãos e à minha mãe. Então, episódios que às vezes a minha mãe relembrava, os meus irmãos relembravam, era o suficiente. Mal eles começavam a falar, eu retirava-me imediatamente. Você chegou realmente a cortar relações, a ficar sem falar com ele? Sim, houve mesmo uma altura que eu disse, não, já não estou nem para ouvi-lo. Porque muitas vezes houve uma altura que ele até se queria aproximar. E vinha almoçar connosco, combinava almoços connosco, só que houve uma altura que ele até dizia que vinha e não vinha. Então eu comecei a dizer que não, ele é um mentiroso, ele já fez tanta coisa, eu não quero mais saber disso. Embora a minha mãe, que também sofreu, ela desde a nossa infância, de mim e dos meus irmãos, ela nunca nos impediu de ver o nosso pai. E ela sempre dizia, olha, fala com ele, mas eu comecei a ver isso do meu pai, que ele mentia, que o episódio que ele tinha tido connosco não era o melhor. Então eu disse, não, eu não estou para isto. Então eu cortei. Até a última vez foi que a minha avó, a mãe dele, tinha morrido e ele não nos disse nada. Nós soubemos por um vizinho. Então eu disse assim, não, é a gota d'água. Eu fui ao funeral, mas a partir daí nunca mais vi o meu pai. Tive 2 anos sem falar com ele. Aí foi a minha gota d'água. Eu disse, não, é aquilo como estavam há pouco a dizer, que é, às vezes parece que temos amnésia. Não, realmente,
o que é que aconteceu? Eu guardei a mágoa e não estive interessada em procurar para pedir perdão ou para esquecer. Completamente. Não, disse, vamos esquecer, é uma pedra sobre o assunto, se não ouvir, não ouvi e segue a nossa vida como antes. Você chegou ao centro de ajuda assim? Sim. Você achava então que era incapaz de perdoar? É verdade. E eu nem me apercebi ao estado em que eu estava, porque mal falava do meu pai, ou falavam do meu pai, eu fugia. Era aí que eu queria chegar, não é? Nós falamos da mochila pesada, nós mencionamos aqui a corrente, a pessoa fica acorrentada. O que isso trouxe para você? Além da situação de você ouvir o nome do seu pai e ter essa reação negativa, o que essa mágoa ela trouxe para a sua vida? Assim, nos teus relacionamentos com as pessoas que você convivia, né? Então, essa mágoa trouxe uma mancha, porque para além de eu relembrar tudo aquilo que eu tinha vivido, não é? Eu via assim, eu não quero ter uma pessoa assim ao meu lado. Embora até na altura, antes de eu chegar ao centro de ajuda, eu tive uma pessoa que também me maltratou, não fisicamente, mas verbalmente. E isso foi o suficiente para eu ficar lembrar de tudo ainda mais, vi tudo ao de cima e perceber que não queria nada daquilo. Tanto é que eu ficava, muitas vezes eu ficava assim com medo de falar porque não queria que gerasse a consequência que a minha mãe tinha tido, ser ameaçada, etc, etc. Bom, é um assunto que envolve muito as famílias, envolve muito os casais. Inclusive, foi muito comentado na mídia esses dias a história de um casal brasileiros, artistas, não é? A apresentadora e dançarina, a Sheila Carvalho, que estava num programa, num reality show desta emissora, TV Record, e que ficou sabendo da traição do marido. Nós vamos agora assistir um pouquinho do que aconteceu com ela e parece que ela foi capaz de perdoar, mesmo sabendo da traição do marido. Vamos lá. É o mais difícil, você tá lá, não saber o que está acontecendo aqui fora. Sheila foi a última a saber. Precisou de tempo para entender o que aconteceu e dar a resposta que todos esperavam esta semana. Como fica o casamento depois do escândalo que estourou enquanto ela estava na fazenda? Sheila, você ficou confinada quase 2 meses e não sabia do que estava se passando aqui do lado de fora. Conta pra gente como foi que você recebeu essa notícia. Eu não sabia da exposição. O fato ocorrido aconteceu já há um tempo, eu já sabia, já havia conversado com meu marido, porque isso é um assunto entre eu e ele, não cabe a mídia saber, né? Eu nunca expus a minha vida pessoal, tanto é que a gente já passou por vários problemas, várias dificuldades. Você perdoou o Tony? Já perdoei faz tempo, né? Esse fato, esse acontecimento aconteceu antes de eu entrar na fazenda. E aproveitaram desse momento que eu estava lá dentro para colocar isso à tona, para isso vir à tona. E que lição você tira dessa experiência, de tudo isso que aconteceu? Que quem pede perdão é forte, é corajoso, né? Quem perdoa é forte e quem esquece é feliz. Viu que não é impossível perdoar? Não é impossível. Você perdoa, não é, Vanessa? Perdoei. E como é que você descobriu que você precisava perdoar? Então, foi exatamente quando falaram do meu pai. Perguntaram-me, como é que está o teu pai? Isso no centro de ajuda? No centro de ajuda já. E aí é que eu parei e eu pensei, meu Deus, é verdade, há quanto tempo é que eu não falo com o meu pai? E aí é que eu vi que tinha estado 2 anos já sem falar com ele. Então, nesse preciso dia, eu fui ter com ele. Eu fui ter com ele, perguntei como é que ele estava e pedi-lhe desculpa por ter ficado tanto tempo sem falar, porque eu vi que tudo aquilo que tinha acontecido tinha provocado isso, mas que agora estava tudo limpo e que eu o perdoava.
Tanto é que depois eu aproximei dos meus irmãos. Os meus irmãos ainda continuavam com aqueles comentários. Ele só me fez mal, porque é que eu vou chegar ao pé dele? Sim, não. Independentemente do que ele fez, passou. Agora é um novo capítulo que a gente abre no nosso livro. Então, a partir daí, tudo mudou. Uma coisa interessante, tudo aquilo que eu carregava este tempo todo, que eu cada vez que falava do meu pai lembrava, a partir desse momento tudo esquece. Quer tudo dizer, foi a mochila limpo. pesada que você levava, você largou a mochila. Larguei nesse mesmo Se dia. libertou das correntes. Exatamente. Você se sentiu bem, ficou livre. Sim. É. E hoje já posso dizer que eu verdadeiramente amo o meu pai, coisa que eu não... tempo atrás não. Quer dizer, não Não tem tinha como isso. esquecer, você não é um computador Exato. que Não deleta elimina. a situação. Mas quando você lembra e agora falando, não lhe traz dor, né? Exatamente. E quando eu estou com o meu pai, não é, por exemplo, como os jovens falavam, não é aquela, não vem tudo ao de cima novamente. Não, passou. Agora é novas experiências. Ou seja, já posso estar ao pé dele bem, sem nenhuma manchinha, que nós estamos bem, há carinho, há afeto. Mas é outra relação. Agora você não vê uma barreira entre vocês. Exatamente. Muito obrigado, viu, Vanessa? Você Obrigada, conseguiu, com a ajuda do Centro de Ajuda, e Cláudia, nós estamos no Centro de Ajuda ajudando as pessoas a superar. Porque tem muita gente que pensa que nunca vai conseguir perdoar. Ela está agora assistindo o programa e ela diz, não, de jeito nenhum, jamais, o que aquela pessoa me fez não merece perdão. Não merece perdão. Mas ela tem de perdoar não é por conta da outra pessoa, mas por conta dela. Porque isso está fazendo mal à vida dela, né? É isso que ela tem que enxergar. Que essa falta de perdão, esse sentimento ruim que ela guarda, vai fazer realmente mal somente a ela. A outra pessoa vai viver a vida dela feliz ou não, mas independente do sentimento que ela tem ali guardado dentro do coração dela. Então, se ela perdoar ou não perdoar, para outra pessoa não faz diferença. Só vai fazer diferença na vida dela própria. Bom, vamos às ruas saber a opinião das pessoas. Vamos então às ruas de Lisboa saber se é difícil perdoar? Acho que sim, acho que é difícil perdoar, mas se gostarmos muito da pessoa que nos magoa, talvez consigamos dar uma segunda oportunidade a essa pessoa. Penso que não, depende da situação, mas quanto a mim não. Por vezes é difícil perdoar, né? Mas acho que tentamos sempre chegar pelo menos aí. Né? E acha que a pessoa que não consegue perdoar acaba carregando uma mágoa dentro de si? Acho que sim, isso acompanha, enquanto não perdoarmos, acho que não nos conseguimos libertar desse peso. Sim, nós ficamos sempre com ressentimentos e com a mágoa de termos sido magoados. Mas perdoarmos, podemos perdoar essa pessoa, mas fica sempre aquela mágoa dentro de nós e sempre que damos uma segunda oportunidade, mas se ela nos voltar a magoar, já não há volta a dar. Então, em consequência disso, perdoar faz bem à própria pessoa que perdoou se ela não tiver mágoa. Sim, faz bem, porque se soubermos perdoar também sabemos viver melhor e perdoar os erros. Errar é humano, portanto... Pelo menos acho que se sente um alívio no fim, quando se consegue. Quando se consegue. Perdoar é uma libertação, é nobre e é libertador. Nem todos conseguem sozinhos e por isso no Centro de Ajuda nós iremos ajudar você. Nós estaremos, inclusive, nesse domingo realizando uma reunião muito forte intitulada A Hora do Milagre, onde as pessoas terão a oportunidade de entrar no Santuário da Resposta. E nesse mesmo dia, nesse mesmo evento, as pessoas irão receber a dose mais forte. Há coisas na vida que somente uma dose mais forte faz você conseguir vencer. O vício, a doença, a mágoa, superar o passado é necessário para que você siga em frente. E nós fazemos esse desafio. Domingo agora, pelas 9h30 da manhã especialmente, estaremos ali na Avenida 23 de Julho, número 14, na Cova da Piedade, em Almada, ao lado das bombas da Repsol. E você é o nosso convidado. Eu, a minha família, estaremos ali para lhe ajudar, inclusive a Vanessa também. Você que deseja falar com ela, saber como realmente ela conseguiu superar essa situação. Como falávamos ao início, Cláudia, Thaís,
é necessário usar a cabeça. Antes de nós entrarmos aqui no programa, uma pessoa ela dizia o seguinte: eu tinha mágoas no meu coração, mas percebi que eu necessitava de perdoar para fazer bem a mim. Quer dizer, enquanto ela agia com os sentimentos, não posso, não vou, não consigo. Mas quando ela pensou, peraí, eu quero fazer bem a mim, então deixa eu perdoar. Ela conseguiu, né? Até porque uma pessoa, quando é magoada, ela vai no sentimento. Ah, aquela pessoa me magoou, agora estou ferida. E a pessoa, quando quer contrariar isso, quer perdoar, quer ultrapassar isso, ela tem que então contrariar esse sentimento. E contrariando o sentimento é pensando, é racionalizando. É porque a pessoa, ela fica, enquanto ela guarda o sentimento, ela não perdoa, ela fica parada no tempo, sempre remoendo aquilo dentro dela. Ela está sempre lembrando, aquilo está sempre doendo no coração dela. Então, ela fica parada naquele problema, é como se aquilo acontecesse todos os dias, porque ela está vivendo aquilo dentro dela todos os dias. Então, ela parou ali, naquele problema, naquela situação que houve que a magoou. Você não domina o seu coração, mas você pode controlar a sua mente. Use a sua inteligência e perdoe. É preciso, é nobre, é libertador. Nós vamos ficando por aqui com o programa Família Unida deste dia. Que Deus te abençoe e até lá.